Chegou aquele momento de sugerir jogadores para o Santos para 2026. Bastante gente pede, todo ano eu faço. O Santos não usa? Não usa. Mas eu tenho que fazer a minha parte aqui com auxílio, tá? Recebi auxílio, mas antes de tudo, bora para a vinheta. Fala, seus peixão, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Primeiro de tudo, eu quero pedir desculpa pela minha ausência, tá? Fiquei uns dias fora aí, a situação aqui em casa não tá muito fácil, tá? Inclusive, eu peço para você que se tiver uma fé, ou não, tá? Mas se tiver boas vibrações para mandar, uma oração que você possa fazer pela minha casa, pela minha família, eu agradeço bastante, tá? Semanas não estão sendo fáceis, eu nem queria muito falar, mas eu acho que é importante a gente juntar quem tem bom coração. E nesse momento, estamos passando por um momento bem complicado aqui em casa. Graças a Deus, a Vanessa, minha esposa, saiu do hospital. Ela estava com pneumonia e acabou finalmente tendo alta, né? Mas, em contrapartida, a gente descobriu um tumor no coraçãozinho do nosso cachorro, do Totti, né? Ele tá com um tumor no pericárdio. A gente ainda vai passar por tomografia para saber a gravidade, se é benigno ou maligno. A gente vai passar por isso, mas não tá sendo fácil, né? Ele tá com uma tosse bem chatinha, a gente tá tentando cuidar aí nesses dias, tô todo cuidado do mundo com ele. Então eu te peço que se tiver uma fé, boa vibração, manda aqui para casa, porque a gente tá precisando bastante, tá? Agradeço bastante, que Deus abençoe a vida de cada um, né? Tendo fé ou não, Deus abençoe sua vida. Fechado? Mas vamos lá, vamos falar de scout, vamos falar de contratações para o Santos para a próxima temporada, torcendo para que a nossa opinião, não só aqui, mas a das pessoas que cobrem o Santos, que falam sobre o Santos e tal, seja correspondida, embora eu ache muito difícil, né? A gente tem perdido espaço com jogadores de base nos últimos anos, os 2 últimos anos, então, o espaço para a base foi quase mínimo, assim, um erro crasso. Acho que de todos os erros que o Marcelo Teixeira teve na sua gestão, eu acho que o espaço para a base foi o pior de todos. É impressionante, né? Quase duplicou a dívida que ele assumiu o clube em pouquíssimo tempo e ainda minou o espaço da base. E é uma exigência que o presidente pode fazer aos treinadores, tá? O espaço da base caiu mais do que 3 vezes com relação a 2023, sabe? Então isso não pode acontecer, o Santos não é isso. E dito isso, eu vou sugerir alguns nomes aqui para as posições que o Santos tem buscado, né? Pontas, segundo volante, né? Um perfil de segundo volante, tá aí o Totti passando aqui atrás, né? Tá deitadinho ali. Se você escutar uma tossinha no fundo, é dele, tá? Mas a gente tá cuidando dele. Enfim, segundo volante, ponta e centroavante, né? Então a gente tá focando nesse tipo de posição. Não vou sugerir lateral direito, que eu acho que o Santos não precisa. E deixo bem claro aqui no começo, eu acho que a maioria das posições aqui podem ser supridas por atletas formados no clube, tá bom? Talvez não tanto camisa 9, porque afinal o camisa 9 que deveria estar sendo usado foi vendido a preço de banana para o Shakhtar Donetsk para gastar dinheiro para contratar jogador caro e fraco, né? Isso que esse presidente faz junto com quem trabalha com ele, né? É o que ele fez em 2000 e 2001, para quem não se lembra, tá? Ele repetiu isso novamente e vai ter que se abraçar com a base porque não tem dinheiro para fazer bosta nenhuma no clube. Essa é a realidade. Então, por favor, entenda que os nomes sugeridos aqui, eu estou tentando me adequar a uma realidade financeira que o Santos é ainda pior, tá? Então é bem difícil. Então você não pode falar, caramba, vai lá e contrata o Nardoni, por exemplo, que é o sonho, né? Também gostaria de ter o Nardoni no meu time. Só que o valor dele é 10 milhões de euros. O Santos tem 10 milhões de euros para contratar o Nardoni? Não tem, né? Então como é que vai falar? Não, o Santos aceita pagar 9 milhões de euros, 10 milhões de euros pelo Nardoni. Com que dinheiro? O Santos aceita pagar. O Racing aceita não receber? Porque essa é a realidade. Então a gente tem que se apegar na realidade. Dentro dessa realidade, eu tentei montar uma lista aqui. Eu quero agradecer o VH, lá do canal do Ademir Quintino, tá? Que me auxiliou com nomes aqui, com sugestões, com perfil principalmente, acho que é o mais interessante aqui, perfil de jogador que o Santos tem que buscar no mercado, tá bom? Então, dentro disso, a gente monta essa lista. Então, deixa o seu like, é muito importante, se inscreve no canal. Só uma leve pausa aí para falar da Fut Fanatics, meu parceiro. Natal está chegando, tá certo? Tá na iminência de acontecer, mas depois do Natal você pode usar também. E temos 7% de desconto na loja inteira no cupom Peixão na Fut, 7% de desconto no carrinho todo. Você pode colocar quantos produtos você quiser, já com desconto, que você tem mais 7% de desconto com o nosso cupom Peixão na Fut. É só colocar eles na hora do carrinho. Tem boné, camisetas casuais, camisetas de vários times,
blusas, moletons, agasalhos, calças, bermudas, meias, faixas de capitão, produtos de vários outros esportes, basquete, beisebol, né, atletismo, enfim, tênis de corrida, tênis de passeio, tênis de bicicleta, tênis de basquete, tênis de futebol, chuteiras, né? Então você pode ter tudo isso lá na Foot Fanatics ao seu dispor, a melhor loja com a maior variedade de produtos que você pode ter, tá? Tênis maravilhosos da ASICS, da Adidas, da Puma, né, da New Balance, você encontra tudo lá. Então vai lá na Foot Fanatics, que eu garanto que você vai curtir. E saiba que todos os produtos que estão na Foot Fanatics são originais. Todos, 100% produtos originais que você tem na Foot Fanatics, tá? Entrega muito rápida e você pode ainda ter 7% de desconto. Você pode usar esse cupom quantas vezes você quiser, né? Esse desconto é aplicado em quantas compras você quiser. Você pode comprar um produto e usar o cupom, você pode comprar 10 produtos e usar o cupom, você pode usar em 3 compras, em 20 compras, você pode usar à vontade o cupom Peixão na Foot, tá? Então vai lá na Foot Fanatics, o link tá na descrição, no QR Code aparecendo na sua tela, a melhor loja para você conhecer. Fechado? Tamo junto e segue com o vídeo. E vamos aos nomes, começando pelos volantes, tá? Então qual que é a parada aqui que a gente tem que buscar? A gente tá entrando em perfil. Qual que é o perfil que o Santos tem buscado? Deram o exemplo do Hércules, volante do Fortaleza. Nesse perfil do Hércules, a gente tem alguns jogadores que a gente pode mapear para que a gente crie perspectiva na cabeça. Vamos lá, o Paulinho, ex-volante do Corinthians, tem um perfil parecido, né? Aquele volante que marca e ataca com a mesma qualidade. O Ramires, ex-jogador do Chelsea, também tem esse perfil. O Mineiro, ex-jogador do São Paulo, seleção brasileira, futebol alemão, também tem esse perfil de marca e atacar com a mesma qualidade. Então aquele volante, o Arouca, no Santos. O Arouca tem esse perfil, box to box, vai do campo de defesa e ao ataque sempre com a mesma qualidade, né? Um jogador que constrói e destrói com a mesma eficiência, né? Marca tão bem quanto ataca na criação de jogadas. Lembra da jogada do gol da Libertadores? É uma jogada do Arouca individual, com uma tabela com ganso, que ele dá o passe para o Neymar abre o placar contra o Peñarol na final, no segundo jogo da final de 2011. É esse perfil de jogador que o Santos tem buscado. Então a gente não vai se atentar a um substituto para o Willian Arão, a gente vai se atentar a esse perfil de jogador, tá certo? Então eu já quero sugerir de primeiro lugar o Rian, tá? O Rian do Santos. Óbvio que eu não tô falando de uma contratação, eu tô sempre colocando a base na prateleira de cima, porque eu acho que esse é o caminho, tá bom? Então o Rian tem esse perfil, o Rian é esse jogador que marca e ataca, né? Ele se destacou muito na base jogando, fazendo muitos gols. O que eu entendo é que ele não treina muito bem. E aí, pro Vojvoda é complicado e pros treinadores que passaram no Santos. E aí é um empenho que depende do próprio jogador. Mas eu entendo também o jogador não treinar tão bem, porque imagina a desmotivação. Você não jogou com o Carille 24, nunca te deu espaço, e você não jogou em 2025, basicamente. Jogou um jogo, um amistoso, contra o Bragantino. E pisou em campo, né, no finalzinho de jogo ali, com o Kleber Xavier, para fechar espaço. Só. Então, assim, é um jogador que tem uma desmotivação, eu entendo também ela, mas se puder focar muito nos treinos para que galgue o próprio espaço, eu gostaria muito. Mas dito isso do Ian, vamos a outros jogadores, tá? É óbvio que o sonho do Santos é o Nardoni. O Nardoni, para mim, ele é muito mais 5 do que 8, tá? Desse jogador que vai e volta. O Nardoni também joga de 8, mas ele é muito mais 5. Então, no meu ponto de vista, o Nardoni é muito parecido com o Ilharão aqui, embora ele tenha mais velocidade, afinal, porque ele tem 23 anos. Mas vamos lá, o Nardoni ele tem 23 anos, pertence ao Racing, o valor de mercado dele é de 11 milhões de euros, tá? E ele tem contrato com o Racing até dezembro de 2027. É quase impossível contratar um jogador assim, quase impossível, tá? Inclusive, deixa eu botar aqui o sonzinho aqui, ó o que eu peguei aqui, ó. Aqui. Mas, enfim, eu tô usando lá no Futirinhas esses sons lá da Rádio Globo, acho muito legal. Essa situação do Nardoni é muito complicado, tá? Não vai acontecer. Eu sempre vou entender que não vai acontecer, porque eles vão colocar cortina de fumaça, jogadores do mercado, o Santos quer e não sei o quê, para criar uma ilusão na sua cabeça, para você falar, caramba, vai vir, não sei o quê, e não acontecer. Lembra quando o Neymar veio? Pogba, Verratti, Arthur, Nardoni, Paredes, todos eles foram falados. Todos eles foram falados. A gente fez vídeo aqui no Vem Pro Peixão falando das possibilidades, né? E a gente cai nessas confirmações, então é muito complicado, tá? O outro nome que para mim seria o ideal, o jogador ideal do que o Santos tem buscado, né, é o Ascacibar, né? Que é a Santiago Ascacibar, de 28 anos. Ele tá no Estudiantes, ele jogava com o Roleiser no Estudiantes, tá?
Roleiser, Mancuso, Léo Godoy, eles eram todos do Estudiantes. O Ascacibar ficou no Estudiantes, acabou de ser campeão, né? Argentino. É capitão do Estudiantes, ele joga com a camisa 5, mas ele é um camisa 8, ele tá sempre no campo de ataque, ele entra dentro da área para cabecear, embora ele tenha 1,68 m de altura, ele é um jogador que tem muito vigor físico, ele entrega tanto no ataque quanto na defesa. Para mim, ele é o jogador ideal para a posição que a gente quer. Porém, o Ascacibar tem contrato até o fim de 26 e 7 milhões de euros de valor de mercado. O que pega aqui do Ascacibar é, como ele entrou no último ano de contrato, os valores para a transferência dele acabam sendo menores. O ponto é, o Santos não tem dinheiro para fazer esse investimento, entende? Mesmo sendo um jogador mais barato, porque entrou no último ano de contrato, ainda assim é muito caro porque o Santos não tem dinheiro. Então, tá aqui a sugestão? Tá aqui. Mas para fazer esse tipo de arranjo, o Santos tem que vender, sei lá, vou chutar o nome, tá? O Santos tem que vender o Souza para ter a grana para poder fazer um investimento no Ascacibar, entendeu? E aí sobe o Vinícius Lira, por exemplo. Ou vende o Brasão, vai atrás de um outro goleiro, deixa o Diógenes titular, ou traz o João Paulo de volta e vai atrás do Ascacibar. O Santos, só pelo Santos, para ir com dinheiro, o Santos não tem, tá? Para contratar o Barreal, para exercer a opção de compra do Barreal, foi quase impossível. Teve que fazer um monte de arranjo, conversar com a MLS entrar em contato com o Cincinnati, para o Cincinnati aceitar, porque o Cincinnati não estava aceitando a situação do Barreal, tá? Então eu quero deixar isso muito claro para você, tá bom? Aí eu fui atrás de jogadores que perfil parecido e estão livres no mercado. Eu vou sugerir 2, tá? Um argentino e um espanhol. O primeiro chama Lucas Vera, tá bom? O Lucas Vera, ele tem 28 anos, ele chegou no Spartak de Moscou, tá certo? E ele joga mais pelo lado esquerdo, tá? E ele é esse cara que vai à frente, volta, tal. Tanto para você ter ideia, ele tá livre no mercado agora, então é um jogador que tem disponibilidade de fazer um contrato sem precisar pagar para um clube. É só conversar com o atleta e seu staff, tá? Pelo Spartak, ele fez 30 jogos, marcou 7 gols e deu 4 assistências. Sendo um volante, são números muito interessantes, até ofensivos, tá? Ele tem alta taxa de recuperação de bola. Eu não sei o motivo que o contrato dele se encerrou, ele não quis permanecer na Rússia. Não sei se ele ativou a cláusula de conflito lá com a Ucrânia, não sei, tá? Eu realmente não sei. Eu só tô colocando aqui o jogador, o atleta. Então, ele era um jogador que participou muito de gols com a camisa do Spartak, né? Aliás, minto, não é Spartak, é o Khimki da Rússia, é o Khimki, tá? O Spartak não é. Ele é jogador do Khimki da Rússia, tá certo? Enfim, continuando. Ele participou de muitos gols, então foi um jogador que participou muito ativamente, ofensivamente, tem um passe ofensivo muito bom, né? E tem uma alta taxa de acerto nos passes ofensivos e nos passes arriscados também. Você pode até olhar no SofaScore dele, que tem os números ali de recomposição e tal. E, obviamente, gente, a gente vai atrás de nomes, a gente olha uns vídeos e tal, tenta dar uma estudada em cima do jogador, mas a gente não observa. Eu não assisto o campeonato russo, ele não passa em lugar nenhum, tá bom? Então a gente tenta se mapear em cima do que ele fez em outros clubes, pega característica, construção, vai no Magic Skills. A gente tenta mapear, assim. Você não conhece todos os jogadores que o time contrata, você vai atrás deles depois, né? Porque sempre que a gente vai sugerir nome, o cara fala, mas você não viu. Como se todo mundo visse todo mundo o tempo inteiro. Eu não sou scout, né? Eu tento ir atrás de informação. Então, dentro das informações que eu captei, o Lucas Vera é um cara que se encaixa no perfil que o Santos busca. E ele está livre no mercado. Eu não sei se ele tem contrato com alguém caminhado, só estou falando do que eu vi, tá? O outro é espanhol, o Álvaro Aguado, de 29 anos, tá bom? Espanhol, ex-espanhol de Barcelona e Valladolid, tá? Ele jogou principalmente na segunda divisão do futebol espanhol. Então é um jogador que, no meu ponto de vista, perto do Lucas Vera, ele está aquém. O Lucas Vera é um pouco mais novo, é um ano mais novo, tá? Inclusive, o Lucas Vera é ex-Lanús, tá? Jogou no Lanús também. Eu acho que o Lucas Vera estaria acima aqui. O Aguado é um jogador também que vai à frente ao ataque, e só para ter perspectiva, não é equiparação, é só para você ter. Perto da movimentação, o que o Aguado oferece é jogadores que o perfil do Xavi, né? É um box-to-box, o cara vai para frente, defende também, mas é aquele cara que ele vai armar o jogo, abrir a jogada, fazer muito o que o Arouca fazia também, né? Recupera a bola já, faz contra-ataque, inverte jogo, então ele tem no passe a principal característica, não pisar na área. Tá? O Aguado é diferente um pouquinho do Vera. O Vera é o cara que pisa mais na área para finalizar, parecido com o Rian, parecido com o Paulinho. O Aguado já é mais pro Arouca, né? É um cara que recupera a bola e já liga a jogada, tenta ser um armador também. Então ele é um armador a mais. O perfil do Zé Rafael parecido também. Não é o cara que vai pisar na área para fazer gol, mas é o cara que vai ajudar a construir na frente da área também.
tá bom? O Aguado vai mais para essa linha, mas dentre esses dois, no que eu apurei, no que eu li, pesquisei dos jogadores, o Vera estaria à frente, tá? E aqui vai uma outra sugestão, que é o Alan do Flamengo. O Alan é tanto 5 quanto 8. Eu também já acho que ele é mais 5 do que 8. Só que o Flamengo tá 40 milhões de reais pelo Alan, 28 anos de idade. No Flamengo, ele não foi bem. Mas no Galo, ele jogou muito bem. Tá certo? Então é um jogador que, inclusive o Galo que é de volta, tem 28 anos, e é um jogador que também estaria perto do perfil que o Santos busca, né? Mais Arouca e tal, embora o Alan seja mais 5, mas também joga como 8, tá? Desses nomes, no meu ponto de vista, o Ascacibar seria o sonho e o Lucas Vera seria a possibilidade, o caminho, tá bom? Então, esse é o perfil. Óbvio que se pudesse ter o Hércules do Fluminense, eu teria o Hércules do Fluminense, que inclusive foi muito bem com o Vojvoda no Fortaleza, mas não é o que o Santos tem possibilidade de contratar. Se tivesse prestado atenção, o Fluminense pagou 30 milhões de reais pelo Hércules, o valor que o Santos pagou pelo Tassiano. Aí vamos para o ponto esquerda, né? E o objetivo claro do Santos é o Everton Cebolinha, embora eu ache que ele vai ficar no Flamengo, tá bom? O Everton Cebolinha é o objetivo, e esse é o perfil, jogador que é bom no 1 contra 1, né? Que vai para cima da última linha, vai para cima do adversário e finaliza. Sempre finaliza. Essa é a jogada, esse é o perfil que o Santos tem buscado, né? Everton Cebolinha é um jogador parecido com o Guilherme, né? O Everton Cebolinha é melhor que o Guilherme, só para deixar claro. Então, o Everton Cebolinha, 29 anos, pertence ao Flamengo, tem contrato até o meio de 26. Então, o Santos poderia fazer um pré-contrato com o Cebolinha, fazer uma oferta para ele e se preparar para a chegada dele no meio do ano após a Copa do Mundo. É o que o Santos pode fazer, tá? Se quiser contratar em janeiro, tem que ir lá fazer negócio com o Flamengo. É um time muito difícil de negociar, porque o Flamengo não precisa vender e o Flamengo pode exigir as garantias financeiras que ele quiser, porque ele está no direito dele, ele é o vendedor. Então você está buscando, você tem que comprovar a renda para poder contratar o jogador. O Santos não conseguiu fazer isso no caso do Thiago Maia na temporada passada, lembra? Eu nem botei o Thiago Maia aqui, né? Nem coloquei na lista. Enfim, o Santos não conseguiu fazer isso com o Flamengo na temporada passada para contratar o Thiago Maia. Eu acho bem difícil o Santos conseguir fazer isso também no caso do Everton Cebolinha. O trunfo do Santos é, como o contrato dele está perto do fim, está entrando nos últimos 6 meses, o Santos pode fazer um pré-contrato que está dentro da lei. Vem cá, eu quero contratar você, vem daqui no meio do ano, você vai ser o meu camisa 11. Eu acho que esse é o único caminho que o Santos pode fazer, aí é negociar com o jogador, tá? Se vai conseguir seduzir o jogador com uma proposta ou com um projeto de titularidade, jogar ao lado do Neymar, enfim, aí é coisa do Santos fazer. É a possibilidade que eu acho possível, só. De resto, eu acho bem difícil, tá? O outro é o próprio Michael, também do Flamengo. O Flamengo até aceita emprestar com opção de compra, tá? 29 anos também, tem contrato até dezembro de 28 com o Flamengo, salário mais de R$1 milhão. Então é um salário muito alto também, tá? Isso que o Santos tem que prestar muita atenção. Claro e objetivo, o que eu faria? Eu ia com o Matheus Xavier, pelo menos no começo do ano, investir no Matheus Xavier. Você tem lá elenco, você tem profundidade com o Cabadeiro, né, com o próprio Robinho Júnior, você vai ter outros jogadores aí que te oferecer profundidade de elenco. O próprio Lautaro pode fazer lado esquerdo, embora eu não goste nem um pouco dele, mas ele pode fazer esse lado esquerdo também, de marcação. O Barreal pode jogar no lado esquerdo também, afinal, a função base do Barreal é meia pelo lado esquerdo, que é a função que é do Guilherme, né? Então o Barreal pode fazer isso, embora eles tenham jogado no Santos pelo lado direito, o Barreal pelo lado esquerdo, então você pode ter Robinho Júnior e Barreal. Então eu acho que tem um caminho sem precisar necessariamente de contratação, porque o Santos tem o Matheus Xavier pronto para ser profissional. Eu acho que é caso de lapidação, paciência e fazer ele jogar. Esse é o caso para mim, tá bom? Mas dito isso, continuamos aqui. O terceiro nome aqui, o Moisés, Fortaleza. Não fez uma boa temporada no Fortaleza, foi muitas vezes reserva do Breno Lopes. Tá? Mas o Moisés sempre jogou muito bem até o retorno dele para o Fortaleza, né? Ele está com 29 anos e tem contrato até dezembro de 27. O trunfo do Santos é a queda do Fortaleza para a segunda divisão. Isso é um empréstimo com opção de compra. No caso, o que o Grêmio fez com o Soteldo quando estava no Santos. Fez um empréstimo com opção de compra, não ativou a opção de compra no final da temporada, porque não achou que valeria a pena, devolveu ele ao Santos. Mas com o Moisés, o Santos pode fazer um caminho parecido. O Moisés é bem parecido com o Guilherme, tá? Eu acho que a característica do Moisés é que talvez no X1 o Moisés seja superior ao Guilherme. Porém, na recomposição defensiva, o Guilherme é superior ao Moisés. Então são jogadores muito parecidos, com números muito parecidos, embora a temporada de 25 do Guilherme tenha sido muito melhor do que a do Moisés, tá? O Moisés não fez uma boa temporada em 25. Teve problemas físicos, perdeu a posição, então é um nome bem alternativo. Outro nome também alternativo no meu ponto de vista, o Bruno Rodrigues, que tá aí com problema com o Palmeiras, né? Quase não jogou no Palmeiras, né? Ele jogava muito bem no Cruzeiro até ser comprado pelo Palmeiras e ter 2 lesões de LCA. Ele ficou 600 dias afastado
voltou agora no fim do ano, jogou 11 partidas, quase não jogou, é aquele momento, né? Jogador voltando de recuperação de física, de LCA, é mais conturbado, mas o Bruno Rodrigues sempre foi bom jogador, tá? Ele tem 28 anos, emprestado, aliás, tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 28 também, e aí seria aquele empréstimo com opção de compra, fazer algum tipo de negócio com o Palmeiras, até para o Palmeiras ou valorizar o jogador e vender ele para outro mercado depois, ou o Santos fazer um empréstimo com opção de compra para poder contratar o atleta, tá? Eu acho que também pode ser um caminho. Mas, desses todos, a única tentativa que eu faria é a do Everton Cebolinha para fazer esse pré-contrato. Desses nomes aqui. Mas, de fato, eu investiria no Matheus Xavier. Tá? Seria o nome que eu colocaria. Barreal para a esquerda, Robinho Júnior na direita, ele tá pedindo passagem para jogar, tá certo? Você tem profundidade com o Cabadeiro, com outros meninos da base, o Laurindo, o Felipe Laurindo também pode ser esse nome, o Enzo Boerta também tem que subir. Então são nomes que podem te oferecer os flancos do campo, né? São jovens, mas te oferecem essas possibilidades. Tem a possibilidade de ter o Neymar aberto pelo lado esquerdo, né? E aí você tem o meia para recompor, por causa do... Então você tem alternativas para buscar dentro do próprio elenco, tá? Esse é o meu ponto de vista, mas eu investiria no Matheus Xavier e o segundo nome, tentar o Cebolinha, desses nomes todos aqui, tá bom? Óbvio que tem outros nomes que podem aparecer aí no mercado, de possibilidades do Santos contratar, né? Mas dentro do que eu mapeei aqui. E aí vamos para o centroavante. E aqui que eu acho que é o maior problema de todos. Por quê? O Santos não tem um centroavante pronto na base. O que seria era o Rafael Freitas, que acabou tendo um LCA e só volta ali em meados de fevereiro para jogar, né? Ele machucou em abril, então vai completar ali 10 meses em fevereiro para ele voltar dessa lesão e ver como ele tá. Ele estava começando a ter minutagem no time profissional e teve essa lesão infeliz, né? E acaba perdendo essa possibilidade. Então o Santos basicamente está sem camisa 9. O Luca Merez, como a gente sabe, foi para a Ucrânia e está descaralhando de fazer gol, né? É um fato. Não é uma viagem na minha cabeça, é um fato. Ele está fazendo bastante gol, mesmo não sendo titular absoluto. Ele participa de um gol a cada 97 minutos, quase um gol, uma participação direta por jogo completo ele tem lá no... Então, era para ser o nosso camisa 9. Então, o perfil que o Santos tem buscado é um camisa de movimentação que vai recompor defensivamente para que o Neymar tenha mais possibilidade de jogar solto sem essa necessidade de voltar para... Então, é o Gabigol o objetivo do Santos, tá? Eu acho que o Santos vai contratar o Gabigol eventualmente. Embora eu não contrataria. Torço para que se contratar ele dê muito certo, cale a minha boca, tal qual o Igor Vinícius fez. O Igor Vinícius calou minha boca, porque o desempenho dele foi muito bom depois que ele foi contratado. Demorou um pouquinho para se firmar, quando se firmou, tomou conta da posição, né? Torço para que isso aconteça, mas, só para dizer, o Gabigol, 29 anos, jogador do Cruzeiro, contrata até dezembro de 28, tem 2,5 milhões de salário e dizem que ele não quer abrir mão desse salário para vir ao Santos. É uma complicada, né? O Santos não tem essa grana. Dizem que o Santos ofereceu 1,5 milhão aí pelo contrato dele, o que eu acho muito ainda, porque o Gabigol não joga bola faz bastante tempo. Mas, jogador hiper talentoso, a gente sabe disso. Diante disso, a gente vai atrás de outros nomes, né? Aí eu vou aqui com o primeiro. O primeiro que eu vou trazer aqui é o Brenner, ex-São Paulo, né? Ele jogou a última temporada no Cincinnati, pertence ao Udinese da Itália, inclusive o Cincinnati já fez o post de devolução a ele. Ele fez 6 gols em 10 partidas ali pelo Cincinnati. Eu não lembro, eu acho que ele teve uma lesão e perdeu boa parte da temporada, mas ele tem bons números dentro do que ele jogou, tá certo? O Brenner tem 25 anos, ele tem contrato com a Udinese até junho de 28 também, e eu acho que a Udinese aceita emprestar. Eu acho o Brenner uma tentativa muito possível. Um jogador jovem, de movimentação, de presença diária, de buscar jogo, de fazer tabela, é aquele 9 associativo, é o 9 que vai fechar para marcar também e que tem muito mais talento com a bola nos pés do que os atacantes 9 do Santos na temporada, o Tassiano, o Tiquinho e o Lautaro, tá bom? Então o Brenner eu acho uma possibilidade interessante, tá? Terceiro nome aqui para 9 se chama Dorni Romero, tá? Ele tem 27 anos, é da República Dominicana e joga no Bolívar da Bolívia. Tá bom? O contrato dele vai até dezembro de 26, tá? Ele tem números muito interessantes no Bolívar. O Bolívar é o maior clube da Bolívia, tá? E pertence, um dos donos do Bolívar é o do Grupo City. Então é um investimento do Grupo City esse jogador, tá? 51 jogos, 30 gols e 5 assistências na temporada. Óbvio que estamos falando do campeonato boliviano, tá bom? É o campeonato boliviano. Mas é um jogador que tem números interessantes e o Grupo City investiu. Então ele tem um perfil interessante de contratação, tá certo? Acho que demandaria um investimento. O valor de mercado do Dorni Romero é de 650 mil euros. Não é um valor muito
muito alto, né? Eu acho que é um valor possível para o Santos trabalhar entre contratação, empréstimo, troca, não sei o que dá para fazer, né? O Santos tem ativos bolivianos no seu elenco, por exemplo. Não estou falando nem necessariamente do Miguel, tô falando de outros jogadores, tem mais 2 jogadores da Bolívia ali, que são da seleção boliviana, eu esqueci o nome deles, que o Santos poderia fazer negócio aí com, por exemplo, pelo Dorni Romero. Né? Um jogador que eu acho que pode ter um perfil interessante. É um 9 de muita velocidade, ele é de muita movimentação. Talvez, para você entender aí, ele faz mais ou menos o que o Bruno Henrique faz no Flamengo. O Bruno Henrique no Santos era ponta esquerda. No Flamengo, o Bruno Henrique tem jogado de 9. Então é esse perfil. É um cara que se movimenta muito, vai para os 2 lados do campo, sai da área para buscar a jogada. É esse perfil do Dorni Romero. Eu acho um nome bem interessante, tá? Inclusive, eu acho que dá para o Santos buscar, de verdade, tá bom? Mas é um risco, porque é um jogador que joga no futebol boliviano e é da República Dominicana. Mas é um nome que dá para se considerar, tá? O quarto nome, quarto nome, né? Brenner dá. Quarto nome. Esse aqui eu acho também interessante, que é o Léo Ceará. Léo Ceará, ele joga no Kashima Antlers, ele tem 30 anos de idade. Ele é ídolo, tá? No futebol japonês. Ele é multicampeão lá e artilheiro quase todos os anos. No Brasil, no Vitória, ele jogava pelo lado. Lá ele virou centroavante. Ele tá desde 2021 no Japão, tá? Só para você ter ideia, ele tem contrato até o final de janeiro de 26. Eu não sei como é que tá com relação à renovação de contrato dele, se ele vai ficar no Kashima Antlers, que é o maior time do Japão, tá bom? Mas ele tem esses números. E 39 jogos e 21 gols marcados nessa temporada. São números muito bons. O Léo Ceará, ele é muito bem quisto no futebol japonês. Óbvio que é o futebol japonês, mas é um jogador dentro do perfil que o Santos tem buscado. É um 9 de movimentação, é um 9 que tem boa finalização, que sabe sair da área para jogar também. Né? Tanto que ele era ponta e virou o 9. Eu acho que é um nome interessante. Tendo esse contrato, era um cara que eu iria atrás, com certeza. Até antes de pensar no Gabigol, tá? É um cara que eu iria atrás. Léo Ceará. Quinto nome dessa lista aqui é o Mayele. Fiston Mayele, jogador do Pirâmides, jogou contra o Flamengo, inclusive, na semifinal do Mundial de Clubes ali, tá? O Mayele tem 31 anos, ele é do Congo. Ele tem 1,85 m de altura, o valor de mercado dele é de 2 milhões de euros. Ele tem contrato até junho de 26 com o Pirâmides do Egito, tá? São 22 jogos na temporada, até agora ele tá no meio da temporada, né? 9 gols e 1 assistência, são 10 participações em 22 jogos. Ele é um 9 também de muita movimentação, embora seja alto de 1,85 m. Eu acho que ele fez até umas boas jogadas contra o Flamengo. Tem uma que ele sai na frente do Rossi em alta velocidade e o Rossi consegue fechar o espaço para você ter essa imagem na cabeça. Então, eu acho que é um centroavante interessante, muito fora da curva, né? Ele é do Congo, tal, já é uma seleção que provavelmente estará na Copa do Mundo, né? O Congo tem uma eliminatória aí, uma repescagem mais fácil para enfrentar. Então, provavelmente o Congo estará na Copa do Mundo e o Mayele será um dos jogadores do Congo na Copa, tá? Ele é da seleção do Congo. Então, eu acho que é um nome também possível, porém mais difícil, até por conta de região, né, língua, então é mais difícil, tá bom? Aí vamos para os 2 últimos nomes. O primeiro deles, aliás, 3 últimos nomes. O primeiro deles é o Gabriel Tagliari, do Juventude. 28 anos de idade, contrato até dezembro de 26, né? O Tagliari, ele fez um bom campeonato brasileiro pelo Juventude, apesar das dificuldades, né? E ele fez um papel que eu acho interessante para o Santos, né? O Tagliari, ele é o 9. Porém, quando o Nenê estava jogando, o Tagliari fechava como 9 quando o time ia ao ataque e voltava como ponta para justamente o Nenê ter esse espaço. Que seria mais ou menos o que acontece com o Neymar no Santos. Né? Eu acho que para a profundidade do elenco é um nome interessante o Gabriel Tagliari, tá? Ele tem 28 anos de idade. No Brasileiro foram 9 gols e 4 assistências em 36 partidas. Então ele fez um Brasileiro razoável dentro de um time que teve muitas dificuldades, que acabou rebaixado, que é o Juventude. Tá? Mas acho que é um nome com um perfil dentro do que o Santos tem buscado, tá bom? 9 de movimentação, de velocidade e que briga muito pela bola. E trata melhor a bola do que o Lautaro Dias, por exemplo. O Tagliari trata a bola muito melhor do que o Lautaro Dias. Então acho que é um jogador que te oferece um pouco mais de técnica do que o Lautaro Dias, por exemplo, tá? O segundo é o Roger Martinez, que o Santos já até teve no radar em outros momentos, né? O Roger Martinez da Venezuela. Ele jogou boa parte da carreira na MLS, agora ele está no Al-Tawun, da Arábia Saudita, e tem um contrato até o final da temporada, né? Até junho de 26. Ele está com 31 anos de idade e ele fez 11 jogos, 7 gols e 2 assistências nessa temporada pelo Al-Tawun, tá? O Al-Tawun é um time chato lá na Arábia Saudita, é um time que sempre dá trabalho para os grandes e o Roger Martinez tem sido o principal jogador deles. Então é um jogador interessante também, que eu já citei ele em outros mercadinhos aqui, em outros scouts do Santos.
Eu acho um jogador que tem o perfil que o Santos busca, porém já com 31 anos, né? Eu prefiro rejuvenescer o time, não seria minha primeira escolha, né? Desses aqui, no final, eu falo quais eu buscaria. E o terceiro e último nome, acho que é o oitavo dessa lista aqui, é o Chico da Costa, que acabou de ser pedido pelo Cerro Porteño para voltar do Mirassol. Só que eu vi que o Cerro Porteño tem contrato com ele até dezembro, até o fim de dezembro agora. Eu não sei se o Cerro Porteño vai encaminhar a renovação de contrato dele. Eu acho o Chico da Costa um jogador interessante, porém ele é mais pivô. Ele não é esse cara de movimentação. Mas ele veio para o Mirassol, começou muito bem, começou fazendo gol, e depois ele acabou perdendo espaço dentro do próprio time do Mirassol, né? Mas um arranjo de 12 jogos ali, ele foi muito bem desde que ele foi contratado e acabou perdendo espaço com o tempo. Eu acho que é um jogador que pode ser um caminho interessante também, só que não seria a minha primeira opção. Mas eu sempre gostei muito dele, eu já falava dele lá no Sol de América, depois no próprio no Bolívar, depois no Cerro Porteño. Então é um jogador que eu acho que pode ser interessante para o Santos fazer um negócio. Desses nomes todos, se eu fosse escolher dois, quem eu escolheria? O Doni Romero e o Léo Ceará. E depois o Talhari e o Chico da Costa. Eu acho que seriam esses dois que eu buscaria. Ou um dos dois, tá? Se fosse um só, Léo Ceará, depois o Doni Romero. Seriam os dois primeiros que eu tentaria aí buscar se eu fosse do Santos, tá? Então, essa é a lista. Mas lembrando de novo, se eu tivesse o poder e escolha, eu investiria no Matheus Xavier, no Ian, nesses jogadores, tá? Para 9, realmente vai ser mais complicado, então o Santos precisa realmente contratar um camisa 9. Se contratar o Gabigol, beleza, que ele funcione muito bem, mas eu iria em outros nomes, tá bom? Mas, enfim, são apenas sugestões, nomes que eu pontuei aqui com o auxílio muito do VH, muito obrigado, VH, por me ajudar nessa, né? O VH, sim, é um scout profissional, né? Como eu já falei aqui do Personal Scout, eu acho que eu tenho até o banner dele aqui, deixa eu conferir aqui. Personal Scout, que é lá do VH, então eu quero agradecer bastante ele por me auxiliar a montar o perfil de jogadores e ir atrás dos jogadores aqui, né? Como eu disse, eu não sou scout profissional, eu sou só um entusiasta e eu tento fazer dentro do que eu vejo de futebol e analiso de leituras e vídeos e vou recebendo informações e aí eu vou tentando montar o meu próprio acervo para poder ter acesso a alguns jogadores, tá certo? Então, dentro disso, eu tento montar essas listas, tá? Óbvio que se eu pudesse escolher, tivesse grana, era as Cacibar, né? As Cacibar, vou escolher um para cada posição. Falar, o Santos pode contratar esses jogadores, tem dinheiro para fazer. Everton Cebolinha, as Cacibar e, sei lá, o Gabigol mesmo ou um outro jogador com um perfil parecido, só que mais que funcione melhor. Talvez o Brenner, né? O Brenner também acho que também seria uma possibilidade, né? Então vamos lá. Everton Cebolinha, Cacibar e Brenner seriam meus 3 escolhidos dentro do que se eu pudesse, tivesse condições financeiras com o Santos para fazer esse investimento. Eu acho que seriam 3 caras para serem titulares do seu time e te dão o que você quer de perfil. Tá certo? Everton Cebolinha, Cacibar e Brenner. Quase esqueci do Brenner aqui. Então, o Brenner e o Léo Ceará, ou o Brenner e o Dirlan Borreiro, né? Dirlan Romero. O Brenner e o Dirlan Romero para ser esses nomes aqui. Tá? É isso, quero saber a tua opinião, tá certo? Eu sei que não é uma lista rica, robusta, em outros momentos já botei, sei lá, botei aqui o Giovinco, já botei o Insigne, né? Já botei. O Insigne, inclusive, tá livre no mercado, né? Mas é ponta esquerda, ele não joga mais de um ano, ele não quer jogar, eu acho que ele encerrou a carreira, né? Já botei o Germancano, já botei outros jogadores aqui, eu acho que até mais robustos, mas eu acho que a gente não pode ir longe do que o Santos pode fazer. Né? O Santos não tem dinheiro, cara. Então, dentro do que não tem dinheiro, é investir na base, né? Tentar um empréstimo de algum jogador. O Lucas Vera, que é um jogador livre no mercado, eu acho que é uma possibilidade, eu acho que é um jogador até interessante. É isso que o Santos vai ter que buscar, gente. Não dá para ir fora disso, tá bom? No mais, muito obrigado aí. Agradeço as orações que puder fazer. Agradeço bastante. Fiquem com Deus. Um beijo, um queijo. E até a próxima. Valeu.